Boa tarde, meus amigos. Sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Eu gostaria que vocês pudessem se inscrever por lá, que esse vídeo também daqui a pouco vai estar lá. E acima de tudo, dessem curtida, comentassem o vídeo para ajudar o canal a crescer. E dentro desse contexto que nós estamos vivenciando, não se trata nada mais, nada menos do que uma política meramente avessa às velhas conjunturas que foram capazes de provocar um grande desgaste político, moral e institucional em nosso país. E dessa forma, extravasamos esse sentimento, escrevendo uma nova história a partir de 2018. E com a consequência de tanta transparência, as realidades, ainda que ruins, elas apareceram, que era a maquiagem das contas públicas e no crescimento econômico, que de repente ficou recessivo e estourou como uma bola de festa devido a uma política econômica de falso expansionismo, levando o país ao descrédito macroeconômico mundial. E os argumentos para se propor uma reforma econômica e estrutural de quem esteve recentemente no governo e hoje força a barra fazendo uma oposição infundada e sem credibilidade é falar que ajudou o pobre a todo custo, ainda que o país tenha se quebrado, pois afinal, política de austeridade foi feita para favorecer os ricos. Assim eles dizem, assim é o discurso de seu maior líder, que é o ex-presidiário de São Bernardo do Campo. Ora, vejam só, vocês não estão achando estranho, a você que estudou em grandes colégios e consequentemente teve que lidar com alguns professores com pensamentos voltados para a esquerda, marginalizarem candidaturas do Partido da Social Democracia Brasileira, alegando que representava a grande elite contrária às massas populares. E engraçado que nós estamos vendo alianças nada satisfatórias no que se refere à coerência, né? Onde a esquerda chama de neopragmatismo, da neofisiologia, visando de alguma forma combater o que eles chamam de neofascismo de extrema direita. Chega a ser cômico, se não fosse trágico, essas besteiras colocadas onde apenas sustenta discursos entre eles e jamais com as grandes massas populares que dão apoio incondicional à reeleição do presidente da República. E isso significa o amadurecimento político da população brasileira, tão cansada de muita bandalheira, de formações de quadrilha e, acima de tudo, carente de uma liderança que queira o desenvolvimento desta nação. E é engraçado que, quando se inverte valores, tentam atribuir os grandes desmandos ao atual governo, que na verdade se trata de um fator histórico, de um país da maquiagem que vivenciou períodos de amplitude no que se refere a investimentos, porém que a médio prazo tiveram grandes consequências devido a uma política econômica meramente insustentável da parte de governos da esquerda. Não me referindo somente ao PT, mas aqueles que antecederam e que contribuíram para que a economia atingisse o patamar próximo de zero do crescimento anual e, além de tudo, acumularam o tamanho das dívidas sociais através da quebra da indústria nacional, tornando a sociedade brasileira dependente de programas de transferência de renda.
Isso é o reflexo de um governo que cria dificuldades para vender facilidades. E a sociedade brasileira já estava cansada de meras falácias. E por isso, o grande desespero da velha guarda provoca uniões contra um homem que está buscando reformar a história desse país e também construir uma nova era. Porque visando o crescimento é que nós possamos aprimorar tecnologia, atrair mais investidores e entrar no mundo da grande competitividade com as grandes economias, não sendo dependente somente de commodities e muito menos do capital externo. Pois se nós temos superávit com grandes nações, ganhamos credibilidade com o mundo, e com isso se consegue mais recursos, mais investimentos, e mesmo em eventuais crises, um país com a estrutura do nosso se torna atrativo para a entrada de todos os tipos de investidores, pois nós somos o melhor do agronegócio. Somos autossuficientes em jazidas e reservas minerais, e isso contribui para que nós possamos tomar os caminhos do desenvolvimento. Tanto que nós causamos inveja na França, que tanto fala em desmatamento, como se estivesse preocupado com a conservação da estrutura ambiental desta nação. E nós podemos dizer que o cenário político, da forma que se movimenta, não existe espaço para o crescimento da terceira via. O ex-presidiário de São Bernardo do Campo está sendo o principal alvo de se colocar fake news com pesquisas que o despontam na frente, onde a sua popularidade tão expressada não é real mediante os atos que nós vemos no dia a dia, onde a mídia militante tenta sobrepor a alienação de uma sociedade civil que se mobilizou manifestando-se contra as atitudes políticas intra-institucionais. Extra-institucionalmente, o brasileiro está gradualmente aprendendo a entender o que é um país capaz de andar para frente. E dessa forma, é muito maravilhoso saber que o povo brasileiro é apartidário. E através do seu apartidarismo se encontra um grande defensor da pátria, que é diferente em Salvador. Porque as pessoas têm mania de achar que existe o político de estimação ou que existe o salvador da pátria. Mas mais que salvador da pátria, é necessário que se tenha o defensor da pátria, defensor dos interesses do desenvolvimento desta nação, visando levar este país ao rumo que nós brasileiros que trabalhamos diariamente merecemos. E é por essa razão que, além de nós nos mobilizarmos desde o primeiro momento, dando a mão ao presidente da República, é preciso que tenhamos consciência do que se foi feito no passado, para que se diga, de fato, o porquê que alguns frutos negativos são colhidos. É política de subsídios, assistencialismo, juros nas alturas e farra da gastança do dinheiro público, além dos altos impostos que burocratizaram as atividades empresariais, gerando um grande desfalque econômico e provocando uma grande recessão no PIB nacional. Nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deu mão ao presidente à medida em que larga a União Brasil, fusão da dissidência governista, que tenta chamar a confederação rachada, imitando um PMDB, que de todas as formas sempre fez
desse paradigma uma maneira de mostrar independência regional. E a política regionalista é que sempre fez as grandes trocas de favores que lotearam o Estado brasileiro, elevando sua despesa, não permitindo que esse país pudesse ter um rumo. E à medida em que o governo corta gastos, pastas ministeriais, faz grandes reformas político-institucionais, reforma previdenciária, reforma administrativa, significa que estamos plantando para colhermos a semente do futuro, pois a maquiagem do passado, ela vai ficar para trás. Jamais existiu esse tão falado controle inflacionário do governo do PSDB, onde o senhor Fernando Henrique Cardoso dizia que de forma tão milagrosa desindexou a economia. Mas eu fico imaginando, à medida em que ele colocou o dólar paralelo ao real, gastando o fundo de reservas do país, reduzindo as taxas de exportação, isso significa que o que ele fez foi nada mais nada menos que frear a atividade econômica. O resultado está aí, a partir do baixo crescimento que nós vivenciamos daquela época até então. E por outro lado, nós vivenciamos algum período onde tentaram transformar um ex-presidiário que saqueou a nação em pai dos pobres, numa política econômica de retrocesso que agravou a crise, principalmente a longo prazo. Isso se levando em consideração que ele simplesmente liberou créditos de forma ininterrupta para quem sequer poderia ter condições de pagar a longo prazo. E isso aconteceu, não é mentira. Quantos veículos automotores foram devolvidos e quantas casas também foram devolvidas. O resultado ocorreu. Pedaladas fiscais foram descobertas. Um país quebrado, com dívida pública se alastrando, perda de rumo e, acima de tudo, grandes instabilidades políticas. E agora eles falam que, uma vez havendo golpe, eles estão dispostos ao diálogo em prol da democracia. Essa palavra democracia se tornou seletiva, principalmente quando se trata de conluio de congressistas da base neofisiológica e o Supremo Tribunal Federal. Aí você vai falar para mim, mas Jair Messias Bolsonaro se aliou ao Centrão. Ora, o Centrão é a confederação. Da mesma forma que pode estar contra o governo, também pode estar a favor. E existem parlamentares que buscam abrigos em determinados partidos devido às razões de que os conservadores não obtêm um partido certo. A prova disso está nas questões que envolvem os apoios que são concedidos ao presidente da República, onde o PL tem tido uma grande dimensão no que se refere a se formar uma bancada maior a partir de 2022, com a filiação do capitão Wagner no Ceará, pré-candidato a governador, com a filiação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que tem feito um trabalho de excelência para retomar os rumos do crescimento desse país, através de obras de infraestrutura e reindustrialização. O ministro Paulo Guedes, ele tem feito a parte da sua melhor maneira. As contas públicas têm batido recordes antes visto de forma rara, pois afinal o Brasil nos últimos anos sofreu com amplo declínio dos gastos excessivos, da irresponsabilidade fiscal e também dos estados e municípios contando com amplos socorros financeiros, gastando mais do que arrecadaram, e na pandemia tiveram seu prazo estendido de carência do pagamento das dívidas com a União Federal, e hoje os mesmos não querem se responsabilizar pelas consequências ruins da pandemia.
querendo atribuir somente uma imagem de desgaste ao presidente da República. Por essa razão, é preciso que se entenda: se o Centrão tivesse 100% com o governo, sem dúvida, se teria muitos governadores ao lado e não se enfrentaria grandes barganhas para aprovar reformas macroeconômicas que são fundamentais para o futuro desta nação. As emendas parlamentares são sacrifícios do governo para ajudar parlamentares que, de forma pragmática, unem-se ao governo com o intuito de buscar recursos para os seus respectivos locais, o que não tem nada a ver com mensalão e nem distribuição de propina, pois afinal o método de desgaste é querer desestruturar o discurso satisfatório do presidente Bolsonaro e dessa maneira desgastar sua imagem e, como em consequência disso, criar um plano estratégico de retorno da velha guarda ao poder, o que não vai acontecer se tira pelo PSDB. Após 28 anos, pode perder toda a sua história no estado de São Paulo, devido à impopularidade de Dória e à insanidade de alguns quadros da velha guarda tucana que perderam o eleitorado conservador porque mostraram sua verdadeira cara e mostraram o quanto fazem mal ao Brasil, com uma política de maquiagem e também nada austera, através de altos impostos e da falta de incentivo à industrialização e ao desenvolvimento econômico, que é o que esse país necessita em virtude do futuro da nossa gente. Um grande abraço a todos, que Deus acompanhe a cada um de vocês. Se inscreva no canal e aperte o sino para receber as notificações.